A dor da rejeição nunca está no outro. Ela nasce em nós, no exato ponto em que permitimos que alguém decida nosso valor. Foi nessa ferida antiga que Daniel se afogou por anos. Ele era o gerente de contas, o faz-tudo silencioso de uma agência de publicidade que parecia viver de adrenalina e cafeína. Aos 48 anos, Daniel tinha a dedicação de um monge, mas o reconhecimento de um estagiário. Sua vida era uma dança incessante para agradar a única pessoa que parecia ter o poder de validar sua existência. Sua ex-chefe, doutora Helena. Helena era uma força da natureza, brilhante, implacável e, acima de tudo, imprevisível. Ela distribuía elogios raros como migalhas preciosas e críticas públicas como chibatadas frias. Daniel, um homem reservado e meticuloso, havia construído toda a sua identidade profissional em torno da aprovação dela. Ele aceitava a sobrecarga, ignorava os fins de semana perdidos e engolia em seco cada piada sarcástica, tudo pelo pequeno e fugaz aceno de cabeça de Helena no final de um projeto. O momento em que Daniel percebeu ter perdido o controle foi durante a fatídica reunião de planejamento. 8 pessoas à mesa. O projeto era dele, trabalhado por meses a fio. Ele falava com a voz um pouco trêmula, como sempre acontecia sob o olhar de Helena. De repente, ela o interrompeu, não para corrigir, mas para aniquilar. Daniel, a voz dela era gélida, cortando o ar. Isso não é um plano. É um rascunho de estudante. Você me apresentou isso há 2 meses e eu disse que não era suficiente. Você não está ouvindo. Ou, o que é pior, você não se importa. A humilhação foi instantânea e física. O rosto de Daniel queimou. A sala girou. Ele sentiu o calor subir do peito para a garganta. Aquela sensação de desespero mudo que o paralisava desde a infância, quando tentava justificar seus erros para o pai exigente. Ele não conseguia formar uma palavra coerente. A verdade é que ele se importava demais. Importava-se tanto que havia se anulado na tentativa de ser a perfeição que ela exigia. Naquele instante de silêncio torturante, enquanto os outros desviavam o olhar, Daniel viu, pela primeira vez, que a dor não era a crítica em si. A dor era a revelação de que ele havia entregue a chave de sua paz interior a outra pessoa. Ele havia permitido que o humor instável e a exigência infinita de sua chefe fossem o termômetro de seu próprio valor. Naquela noite, enquanto tentava refazer o projeto pela 10ª vez, sentindo o peso daquela queda, Daniel fez uma promessa silenciosa, embrulhada em cansaço e lágrimas não derramadas. Ele prometeu a si mesmo que o desespero seria apenas um degrau para a consciência. Não haveria vingança nem raiva, apenas reconstrução. Daniel passou os meses seguintes preso à inércia do hábito. A humilhação estava lá, pulsando sob a superfície. Mas ele a usava como combustível. Se Helena o achava insuficiente, ele trabalharia até a exaustão para provar o contrário. Ele tentava se manter forte, bebendo mais café, dormindo menos, mas continuava preso à necessidade do amor ou do sucesso que viria dela. O sofrimento dele não era visível para o mundo. Era uma prisão interna. Ele olhava o espelho e via um homem que só se sentia seguro quando estava servindo a um propósito externo. Ele precisava que a agência precisasse dele. Ele precisava que Helena o elogiasse. A aprovação externa era sua respiração. Helena, a antagonista, não era um monstro, mas o espelho exato daquilo que Daniel não podia controlar. O julgamento alheio. Ela representava um mundo que nunca estava satisfeito, a régua que estava sempre mudando. Quanto mais Daniel tentava se encaixar no molde que ela criava, mais o molde o feria. Ele começou
a ter crises de ansiedade antes das reuniões. Seu corpo estava gritando o que sua mente insistia em ignorar. Numa tarde, no meio de uma planilha, ele sentiu o coração acelerar tanto que pensou ser um ataque. Correu para o banheiro, trancou-se e ficou ali, encostado na porta fria, sem ar. Nesse momento de vulnerabilidade total, ele não pensou na planilha, nem na reunião de amanhã. Ele pensou em si mesmo, um garoto de 10 anos que chorava escondido porque não conseguia tirar nota 10 em tudo. O sofrimento parecia inevitável, um preço que ele deveria pagar pela ambição. Mas naquele chão gelado, Daniel percebeu que aquele sofrimento não o estava purificando, estava apenas o diminuindo. Ele estava se tornando o vitimista de sua própria história, não por lamentar o que Helena fazia, mas por aceitar, dia após dia, que aquilo era o limite de sua vida. O despertar de Daniel não veio com um grito, veio com um silêncio. Uma semana depois do susto no banheiro, Daniel estava de volta à sala de reuniões. O cenário era quase idêntico ao da humilhação anterior. Havia um erro factual em um relatório que ele supervisionara. A culpa, na verdade, era de um assistente. Mas Helena escolheu Daniel para o espetáculo. Inacreditável, Daniel. Ela começou, a voz subindo de tom, pontuando cada palavra com um toque seco na mesa. Você não consegue fazer o básico. Isso é descaso, desleixo. Não sei o que você anda fazendo com o seu tempo, mas não é trabalhando. Eu pedi que você... Daniel estava sentado, ouvindo cada palavra. O calor familiar subiu de novo, a vergonha, mas desta vez algo era diferente. Em vez de lutar contra a onda emocional, ele a observou. Ele sentiu a pontada da rejeição, mas não reagiu a ela. Ele fixou o olhar no canto da mesa, na pequena mancha de café que alguém havia deixado. Ele estava lúcido. A transformação aconteceu no silêncio entre uma acusação e outra. Ele não precisava se defender, porque a defesa validaria o ataque. Ele não precisava chorar, porque as lágrimas cederiam à sua dignidade. Helena esperou uma resposta, uma desculpa, uma justificativa. Ela esperou a reação habitual de Daniel, que a tornava maior. Mas Daniel permaneceu calmo, sereno, olhando-a com uma quietude que não era de medo, mas de decisão. A calma dele desarmou a fúria dela. Quando Helena finalmente parou, Daniel falou. Sua voz era baixa e firme, sem tremor. Doutora Helena, ele disse, sem erguer o tom. Reconheço o erro no relatório, e ele será corrigido. No entanto, o seu modo de abordar este e outros assuntos demonstra uma falta de respeito que não estou mais disposto a aceitar. Eu me dediquei totalmente a esta agência, mas não a custo da minha saúde e da minha dignidade. Minha decisão é irreversível. Eu apresento minha demissão hoje. Não houve explosão, não houve raiva. Foi um ato de autocuidado e de limite maduro. O silêncio dele não foi de derrota, mas de escolha. Ele simplesmente decidiu que a voz de Helena não teria mais o poder de ditar o ritmo do seu coração. O verdadeiro poder, Daniel descobriu naquele instante, é agir com calma, quando tudo em volta pede desespero. Ele deixou a agência no dia seguinte, sem ressentimento, sem olhar para trás. A sensação não era de libertação eufórica, mas de um vazio profundo e necessário. Era o vazio que a exaustão havia preenchido. A reconstrução de Daniel começou no silêncio e na rotina. Ele não buscou outro emprego de imediato. Tirou um mês de folga, algo que nunca havia se permitido fazer. Ele começou a caminhar todas as manhãs, observando a luz do sol nas árvores, e não os e-mails no celular. Novos hábitos, foco,
clareza. Ele se concentrou em coisas simples. Aprendeu a cozinhar. Organizou a casa. O que antes era dor pela falta de propósito, se tornou aprendizado sobre o que ele realmente precisava. Ele começou a ler livros que o faziam pensar, em vez de relatórios que o faziam temer. Ele percebeu que por anos havia se dedicado à ideia de ser um profissional insubstituível. Agora, ele se dedicava à ideia de ser um ser humano completo. Daniel encontrou um novo trabalho, numa empresa menor e mais focada em projetos sociais. O salário era menor, mas a paz era incalculável. Ele descobriu que podia ser focado e eficiente sem precisar ser exaurido. O aprendizado era: o vazio deixado pelo trabalho não o destruiu. Ele o convidou para mobiliar a casa interna com coisas que duravam, como a serenidade, a disciplina suave e a lealdade a si mesmo. Ele agia com propósito, sem depender de reconhecimento externo. Seu sucesso era a capacidade de dormir tranquilo. O tempo passou como um rio. 6 meses depois de sua demissão, Daniel estava em uma conferência da área, apresentando um pequeno projeto social. Ele estava confiante, mas não arrogante. Sua voz era firme, sem o velho tremor. Ao sair do auditório, o passado retornou. Doutora Helena estava parada no lobby, conversando com um grupo de executivos. Ela o viu. O contato visual foi inevitável. Helena se aproximou, com aquele sorriso de canto que ela usava para encobrir o sarcasmo. "Daniel", ela disse, estendendo a mão. "É bom te ver. Soube que você está em uma nova empreitada. Algo mais tranquilo, imagino." O tom dela insinuava que ele havia escolhido o caminho mais fácil, o menos relevante. Era a velha tentação de repetir o erro, fazê-lo se sentir pequeno, fazendo-o reagir. Daniel apertou a mão dela. Ele sentiu a lembrança da dor, mas não o aprisionamento. Ele respondeu com serenidade e compaixão, mas manteve seu limite e sua dignidade. "É bom vê-la, Helena." Ele respondeu, com uma neutralidade quase científica. "É uma jornada diferente, mais conectada ao meu propósito. Eu desejo todo o sucesso nos seus projetos." De verdade, ele não precisou humilhá-la, nem provar que havia vencido. A paz final veio da liberdade emocional. Daniel havia aprendido que o amor próprio inabalável não precisa de palco para se mostrar. Ele se despediu e seguiu em frente. Não sentiu triunfo, nem raiva, sentiu apenas leveza. Ele havia sido testado, e sua resposta foi o silêncio sereno do autocuidado. Ele podia ter tido raiva, podia ter ironizado a queda dela ou a sua própria ascensão, mas escolheu a compaixão e a neutralidade. Ele havia finalmente se libertado do poder que ela exercia. A maior vitória não foi contra Helena, foi contra o velho Daniel, aquele que precisava do olhar dela para respirar. Naquela noite, Daniel estava em casa, sentado na varanda, sentindo a brisa suave. Ele havia passado anos tentando construir uma armadura para se proteger da dor. Agora, ele tinha aprendido que a verdadeira força não estava na armadura, mas na suavidade de não precisar mais lutar. Nem toda dor vem para destruir. Algumas só querem te acordar. O que você decidiu deixar para trás hoje? Talvez a maior vitória seja simplesmente aprender a não se perder de si mesmo. Este é o nosso refúgio. Se você busca histórias que curam e ensinam a viver com dignidade, este é o seu lugar de paz. Daniel sentou-se na varanda. O ar da noite de São Paulo não era de todo puro, mas ele sentiu entrar nos pulmões de uma forma que não sentia há anos. Não era apenas ar, era o espaço que havia reconquistado entre o que o mundo pedia
e o que a sua alma podia dar. A lembrança do encontro com Helena ainda estava fresca, mas era como uma fotografia antiga, sem a capacidade de lhe infligir dor. Ele percebeu que a raiva e o ressentimento eram cordas que o prendiam ao passado. Ao desejar o sucesso dela, ele havia cortado a última corda que os ligava. Ele não era melhor do que ela. Ele era apenas diferente. Ela estava na sua jornada e ele estava na sua. E a sua jornada, agora, era de paz. Ele se lembrou de uma manhã, poucas semanas após a demissão, quando o pânico o havia atingido. O medo do futuro. O medo de ter cometido um erro financeiro. O medo de que ninguém mais fosse valorizar a sua experiência de 20 anos. A mente dele tinha gritado: "Você falhou!" Você se deixou levar pela emoção. Mas ele havia se obrigado a sentar, não a lutar. Ele havia fechado os olhos e perguntado a si mesmo: o que é o pior que pode acontecer? O pior era a escassez. O pior era a dificuldade. Mas ele também percebeu que ele tinha recursos, tinha uma rede de apoio e, mais importante, ele tinha a si mesmo inteiro pela primeira vez. Ele não estava mais dividido entre o que sentia e o que tinha que fingir sentir para sobreviver no antigo ambiente. Ele descobriu a beleza do silêncio da manhã, onde as ideias vinham com clareza, não com urgência. Ele estava construindo uma nova vida sobre alicerces de consciência, não de ego. No novo emprego, Daniel não buscava a adulação. Ele buscava a contribuição. Ele não tentava ser o herói, tentava ser o mentor. Ele dava crédito onde o crédito era devido e aceitava os erros sem se aniquilar. Ele havia aprendido a diferença crucial entre a performance e o propósito. A performance é sobre ser visto. O propósito é sobre fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. A sua nova equipe o via como um porto seguro, um homem que falava com calma, que resolvia o problema e não a culpa. Ele não precisava de títulos para ser respeitado. O respeito era uma emanação da sua serenidade. Daniel percebeu que a sua maior conquista não era profissional, mas pessoal. Ele havia se tornado o pai que ele precisava ter sido para o garoto assustado que morava dentro dele. Ele se dava a permissão de errar, de descansar, de ser humano. Ele olhou para a aliança em seu dedo. Seu casamento, que havia sido uma vítima silenciosa da sua obsessão por aprovação, estava se curando. Sua esposa, Ana, havia notado a diferença. Não a falta de dinheiro, mas a presença dele. Ele estava realmente presente e não apenas um corpo exausto na sala de estar. Numa conversa íntima, Ana havia dito: "Eu não sinto falta do seu salário antigo, Daniel. Eu sinto falta da sua alma." E ela está de volta. Aquelas palavras valiam todos os bônus que Helena jamais lhe daria. Ele havia trocado a aprovação vertical de cima para baixo, do chefe para o empregado, pela aprovação horizontal do parceiro para o parceiro, do ser humano para o ser humano. A plenitude não era um destino, era um estado de ser. Era a capacidade de olhar para o passado sem dor e para o futuro sem ansiedade. A superação, ele concluiu, não era sobre voltar por cima, mas sobre ir por dentro. É a aceitação de que a vida é cheia de perdas, mas que nenhuma perda pode roubar quem você é, a menos que você entregue essa identidade de bandeja. Ele pegou o copo de água e bebeu lentamente. A água fria na garganta. Ele não sentia mais a necessidade de preencher cada segundo com trabalho ou preocupação. Ele estava aprendendo a honrar o ócio, a quietude, o tempo de inatividade que recarrega a alma. A vida, agora,
era uma série de escolhas conscientes. Ele escolhia o limite. Ele escolhia a calma. Ele escolhia a dignidade. Ele se permitiu sorrir, não por algo engraçado, mas por uma profunda gratidão. Gratidão pelo despertar. Gratidão por Helena ter sido o catalisador. Gratidão pela dor que o obrigou a crescer. Ele compreendeu que o mundo precisa de pessoas que sejam fortes na sua essência, não na sua casca. O mundo precisa de mais presença e menos performance. Ele se levantou da cadeira de balanço. Amanhã seria um novo dia de trabalho, mas seria um dia de trabalho guiado pela sua bússola interna. A liberdade não estava na ausência de problemas, mas na liberdade de não deixar que eles decidissem sua felicidade. Talvez a maior vitória seja simplesmente aprender a não se perder de si mesmo. Nem toda dor vem para destruir, menos algumas só querem te acordar. O que você decidiu deixar para trás hoje? Este é o nosso refúgio. Se você busca histórias que curam e ensinam a viver com dignidade, este é o seu lugar de paz.